Graça e paz, meus irmãos. Estamos todos bem? Se não tiver, vai ficar. Em nome de Jesus. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu me sinto extremamente abençoado por Deus quando eu me dedico à leitura do livro de Apocalipse, que é um livro maravilhoso, como de resto toda a Bíblia, mas a mensagem de Apocalipse é realmente maravilhosa. Vamos ver justamente isso hoje, mais uma vez. Abra sua Bíblia em Apocalipse, ainda no capítulo 1, versículos 12 a 20, nós vamos ler agora pela manhã. Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 a 20, a palavra de Deus, ela diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de couro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o soberano Senhor, desde a eternidade para todo sempre. Tu és o único verdadeiro, Pai. Nos mostra, nos ensina mais uma vez na Tua palavra, através da Tua palavra, aquilo que o Senhor mesmo falou primeiramente ao apóstolo João. Tem compaixão, Pai, das nossas vidas, e apesar da nossa pequenez e de nossas limitações, fala conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Quem realmente governa a história do mundo? É uma pergunta que precisa ser respondida. Quem está no controle quando a igreja parece pequena diante dos poderes que se levantam e que existem nessa terra? Quem vigia o povo de Deus quando os inimigos parecem mais fortes que a própria igreja e às vezes até parecem mais fortes que o próprio Deus? Quem possui autoridade sobre a vida, sobre a morte e sobre todas as forças espirituais que estão ao nosso redor e que estão por aqui? Se Cristo aparecesse hoje com toda a sua glória, diante da sua vida, diante de cada um de nós, qual seria a nossa reação? Ficaríamos assombrados, assustados, tomados por medo? O que é que aconteceria conosco? A visão inicial do livro do Apocalipse é dirigida às 7 igrejas da Ásia Menor. Inicialmente foi para aquelas 7 igrejas que essa palavra, que essa revelação de Jesus Cristo foi inicialmente dirigida. Os capítulos de 1 a 3 formam, na verdade, uma grande visão, cujo foco principal é a situação de cada uma dessas igrejas. Está sendo tratado
o assunto a respeito de cada uma dessas igrejas, aquilo que elas tinham de bom, aquilo que elas tinham de ruim, aquilo no que acertavam e no que erravam. É sobre isso que está sendo tratado. Essa revelação mostra que as igrejas, na verdade, não estão sozinhas. Ao contrário dos nossos sentimentos, tantas vezes acontecem, e que tantas vezes nos toma o coração de que fomos abandonados, de que fomos esquecidos, de que fomos deixados de lado. O que Apocalipse revela, em especial nesses capítulos de 1 a 3, é que essa igreja, a igreja do Senhor, e nenhuma das igrejas ali da Ásia Menor, havia sido abandonada pelo Pai, mas continuavam sendo cuidadas por Ele. Elas são descritas, essas igrejas, como candelabros de ouro, e Cristo aparece no meio delas, como aquele que a vigia, que a protege, que governa essas igrejas e todas as igrejas, na verdade. Cristo, aqui em Apocalipse, nesse trecho que a gente leu, ele é apresentado como o vencedor cósmico. Ele é apresentado como o juiz divino. Ele é apresentado como o Senhor soberano sobre toda a história. Não somente sobre a vida de cada um de nós, mas é de toda a história. Ele é Senhor soberano sobre toda ela. Essa visão utiliza imagens do Antigo Testamento, em especial Daniel, Êxodo e Ezequiel. São imagens tiradas desses livros, ou seja, mostrando que mesmo no fim, no último livro, nós temos referência a outras várias partes da palavra, mostrando uma unidade da revelação do Senhor. Apocalipse pertence, como eu já disse a vocês, ao gênero apocalíptico, caracterizado, na verdade, por visões simbólicas, por uma revelação divina de realidades espirituais. Esses símbolos não são símbolos perdidos, aleatórios ou soltos, mas são símbolos, na verdade, que dizem respeito a coisas e fatos do mundo espiritual. Essa visão define o retrato oficial de um Cristo agora glorificado. Jesus não é mais o cordeiro manso e humilde que vai para a cruz, e não que lhe tenha faltado humildade agora, mas agora ele é o leão da tribo de Judá. Agora ele é o Senhor soberano, um Cristo glorificado, que não vai mais falar manso, da forma como falou antes, mas agora ele volta como juiz. As visões seguintes do livro se desenvolvem a partir dessa descrição inicial de Cristo. Na visão, Cristo aparece como rei, Cristo aparece como juiz e aparece também como um guerreiro divino. Ele aparece como aquele que guerreia em nome do Senhor, sendo o próprio Senhor. Essa revelação, então, estabelece o tema central de todo esse livro. Jesus é absolutamente soberano sobre o mundo e sobre a história. O tema dessa mensagem que eu trago para vocês hoje de manhã é a glória e o poder do Cristo soberano. A glória e o poder do Cristo soberano estão sendo demonstradas, expostas, exaltadas aqui nesse texto. A visão de Apocalipse 1, dos versículos 12 a 20, revela que Jesus Cristo é o Senhor soberano que governa a própria igreja, julga as nações, que venceu a morte e exerce autoridade absoluta sobre toda a história. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia aberta. No primeiro ponto dessa mensagem está dito, João tem uma visão do Cristo exaltado, dos versículos 12 até o 16. No versículo 12 está dito que João diz, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Quando João se vira, após ouvir a voz, ele vê, na verdade, 7 candeeiros de ouro. Preste atenção e olha para cá, crianças, sem conversar. Não é hora de conversar, tá bom? Olha para cá, fica prestando atenção na mensagem e o que não entender pode me perguntar depois. Quando João se vira para ouvir essa voz, ele vê 7 candelabros de ouro. É nesse instante aqui que João enxerga isso. E essa imagem, na verdade, se baseia naquilo que está em Êxodo 25, do 31 ao 40, onde Deus ordenou que Moisés construísse um candelabro de ouro com 7 ramos. A menorá, mencionada no Antigo Testamento. Menorá é uma palavra que no hebraico
significa luminária ou suporte de lâmpadas. Em Zacarias, por exemplo, no capítulo 4, e no versículos 2 e 10, os candelabros simbolizam, na verdade, os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Aqui, não há um candelabro com 7 braços, no livro de Apocalipse, mas 7 candelabros separados, representando as 7 igrejas. Quando nós imaginamos e lembramos, e somos lembrados pelo texto, do fato de que o Senhor olha para a nossa igreja, olha para toda a igreja dele espalhada na face da terra, e ele enxerga a igreja como um candelabro, isso deve nos dizer, precisa nos dizer muita coisa. Se o mundo está em trevas, e se o mundo jaz no maligno, como de fato nós sabemos que ele jaz no maligno, e o Senhor olha para a sua igreja como um candelabro, como algo que ilumina, que traz luz, que dissipa as trevas. Isso significa que a função da igreja, ela só é alcançada, o propósito do Senhor com a igreja dele mesmo, só é alcançada quando esse candelabro ilumina. Quando nós conseguimos, de fato, dissipar as trevas. Quando a escuridão que existe aqui nessa terra é diminuída em função da luz e da preservação que a igreja traz para esse mundo. Agora imagine, juntamente comigo, acompanhe o raciocínio de imaginar o que é que acontece quando esse candelabro se apaga. Imagine quando esse candelabro se torna sujo. Imagine quando essa chama não consegue mais ter força para brilhar. E ele simplesmente se transforma em algo escuro como o mundo. Perdemos a nossa função. Quando nós não brilhamos, quando nós não nos santificamos, quando nós não vivemos para Jesus da forma como ele planejou e deseja, o que vai acontecer é que nós, inicialmente projetados e planejados para sermos candelabros no meio das trevas que tomam o mundo, esse mundo de desobediência, de irreverência ao Senhor, de falta de respeito, quando tudo isso acontece, e quando nós brincamos de ser igreja e não levamos a sério o evangelho, o que vai acontecer é que esse que era para ser um candelabro, que iluminaria, que modificaria, transformaria não só a própria vida, mas a situação do mundo ao redor dela. Isso simplesmente não acontece. E nós deixamos de ser parte do propósito do Senhor para este mundo em trevas. Assim como Israel na antiga aliança, a igreja da nova aliança é retratada como luzes brilhantes. Nós fomos chamados para sermos luzes que brilham, luzes que iluminam, luzes que mostram o caminho. E é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui colocados pelo Senhor no meio de um mundo hostil. Nesse mundo hostil é que nós precisamos brilhar. Deixa eu pedir mais uma vez, esqueça quem está do lado. Eu não estou lidando com criancinhas, vocês já têm idade para me ouvir. Certo? Olha para frente, em nome de Jesus. Tá bom? Nós somos retratados como luzes brilhantes para com Deus, diante de Deus, em meio a esse mundo hostil. É um mundo que deseja que haja trevas, que haja escuridão, que haja desobediência e não reverência ao Senhor. Como a Bíblia diz, também em seguida, depois desse versículo 12, no 13, acompanha aí na sua Bíblia. Fique com sua Bíblia aberta e acompanhe. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito como uma cinta de couro. Cristo aparece como semelhante ao filho do homem, o texto diz. Uma expressão, na verdade, tirada de Daniel 7,13, onde aparece o libertador messiânico que recebe domínio sobre as nações. A profecia havia sido dada há muito tempo. O fato de Cristo estar no meio desses candelabros significa, na verdade, que ele não está distante do seu povo. Jesus não morreu pela igreja e simplesmente foi embora. Jesus não morreu e ressuscitou ao terceiro dia simplesmente para em seguida nos abandonar, mas o que isso mostra é que ele está no meio da igreja. É que ele está entre nós. É que ele está visitando a vida de cada um de nós pessoalmente.
Ele está no meio deles, na visão de Apocalipse, segura-os na mão direita, caminha entre eles. A distância que nós estamos de Jesus é nenhuma. Nós estamos a alcance na própria mão do Senhor, a mão direita. Ele está profundamente comprometido com o seu povo. Mas a pergunta que desde já a gente pode e precisa fazer é: será que nós estamos comprometidos também com Ele? Ele está comprometido conosco, Ele nos visita, Ele nos olha, Ele nos observa da forma como Ele observou aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Mas será que nós estamos também comprometidos com Ele? Será que nós temos buscado a presença dEle, a comunhão com Ele, uma vida com Ele, tanto quanto Ele está interessado em cada um de nós? A veste longa aqui, quando diz vestes talares, significa um vestido que vai, uma roupa que vai até os pés. E o cinturão de ouro simbolizam, na verdade, a autoridade e a dignidade do Cordeiro de Deus. Semelhante à figura descrita em Daniel 10:5. Cristo é retratado como uma figura exaltada e digna. Nós não estamos brincando de evangelho, nós não estamos brincando de igreja, porque Jesus está levando a sério tudo isso, porque Jesus está levando tudo isso como algo extremamente importante. Aí, mais uma vez, a gente precisa se perguntar se nós estamos nesse mesmo ritmo de Jesus. Se nós estamos olhando para o reino, olhando para a igreja, olhando para o Senhor com a mesma seriedade, com esse mesmo compromisso. Cristo, então, como figura exaltada e digna, está sendo respeitado nas nossas vidas, em nossa vida pessoal, em nossa vida devocional, em nossas orações, no dia a dia. Nós temos tratado esse Cristo como Ele é digno de ser tratado, ou mal falamos com Ele, mal lhe dirigimos a palavra. Após isso, nos versículos 14 a 16, leia junto comigo. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chamas de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Nesses versículos 14 ao 16, aparecem 8 imagens, todas do Antigo Testamento. Vou explicar cada uma delas a vocês, que todas elas revelam a divindade de Cristo. Essas imagens evocam temor, e devem evocar temor, de fato, naqueles que leem, porque são descritas originalmente usadas apenas para Yahvé, apenas para o Senhor, apenas para Deus Pai. E assim o texto revela a identidade de Cristo quando diz, por exemplo, cabeça e cabelos brancos, está falando de sabedoria, pureza e vitória. Quando fala, por exemplo, no texto de olhos como chama de fogo, está falando sobre discernimento divino e julgamento. Todos nós seremos julgados. Pés de bronze, poder e força do guerreiro divino, como que fazendo uma contraposição àquilo que está dito no livro de Daniel, quando fala de uma imagem com pés de barro. O Senhor não tem pés frágeis, o Senhor tem pés de bronze, como o texto está dizendo. A voz do Senhor é como de muitas águas, ele tem a autoridade divina. É isso que significa voz de muitas águas. Estrelas na mão direita, poder e controle significam ter estrelas na mão direita. Espada da boca, julgamento divino. Rosto radiante, glória divina. Cristo aparece aqui como esse guerreiro divino. Cristo aparece aqui, então, como um guerreiro divino que vem para julgar os inimigos de Deus. Muita atenção a isso. Muita atenção a isso. Os inimigos do Senhor, os declarados e os não declarados, serão julgados. Lembram quem são os inimigos do Senhor? Quando Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. No reino espiritual, não existe neutralidade. Não existe, eu estou em cima do muro. Eu ora sou do diabo, ora sou de Jesus. Não. Não.
Ou você é por Jesus e somente por Jesus, ou você é contra ele. De que lado você está? Para onde é que você vai? Quando chegarmos ao dia e à hora desse julgamento, o que é que você vai ouvir? Apartai-vos de mim, não vos conheço, ou venham, meus filhos, para o reino que o Senhor preparou para vocês. Daniel 7,13 fala sobre isso quando diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até a noite. Ele fala aqui sobre um Senhor que vem com as nuvens do céu, parecendo justamente com o filho do homem, e volta para buscar a sua igreja. Êxodo 25:31, a palavra diz: farás também um candeeiro de ouro puro, de ouro batido se fará este candeeiro. Desde aquela época, o Deus que não muda, o Senhor que decide soberanamente, que só se aconselha com a sua própria vontade. É o Senhor que desde aqueles dias já queria que o seu povo fosse candeeiro aqui. O Senhor queria que nós alumiássemos esta terra e este mundo, sendo diferentes e não sendo iguais ao que esse mundo é. Em Daniel 10,6 ainda está dito: o seu corpo era como berilo, e o seu rosto como relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo. Então essas figuras não são uma inovação nem de Jesus, nem muito menos do apóstolo João. Todas imagens que já haviam sido usadas no Antigo Testamento, quando o Senhor apenas confirma então essa palavra. Como está, por exemplo, em Isaías 49:2, e fez minha boca como uma espada aguda. Juiz. Mas o problema, muitas vezes, meus irmãos, é que a igreja frequentemente vive como se estivesse sozinha no mundo. Nós vivemos como se tivéssemos sido abandonados, como se não tivéssemos Senhor, como se não tivéssemos Salvador, quando, na verdade, Cristo está no meio da sua igreja, governando e cuidando dela. Jesus está olhando para cada uma das nossas aflições e vendo as nossas necessidades. Mas ele deseja que antes de nós estarmos pleiteando, buscando diante do Senhor aquilo que nós entendemos que precisamos ou queremos que ele faça, nós precisamos nos perguntar se nós temos cumprido com o nosso papel diante do Senhor. Nós temos, como igreja, cumprido com os nossos deveres. E se não temos cumprido, e se não somos a igreja que é digna somente de elogios, então o que é que nós estamos esperando? O que é que nós estamos esperando para começarmos a viver de fato essa palavra? Os homens subestimam quem Jesus realmente é. Muitos pensam que ele continua cordeiro, que ele continua manso, que ele continua da mesma forma como os evangelhos o apresentaram. Mas a visão revela Cristo como um Senhor glorificado e divino. É preciso substituir essa imagem dos evangelhos por essa imagem do Cristo glorificado. O mundo pensa que os poderes humanos dominam a história. Os homens, na verdade, têm tanta convicção de que eles são os senhores de tudo, que eles mandam em tudo, que eles fazem como se não tivessem que prestar contas. Eles fazem, cada um deles usa a própria vida, como se nunca tivesse que prestar contas a ninguém de nada que fazem, quando, na verdade, terão sim, como todos os seres humanos na face da terra, que prestar contas diante de Deus por tudo que fizeram e pelo bem que deixaram de fazer. O mundo pensa dessa forma, mas a verdade que a palavra de Deus revela é que Cristo é o guerreiro divino que julga as nações. Cristo é o guerreiro divino que julga as nações com espada que sai de sua própria boca. Cristo amplia a comissão de João. A partir dos versículos 17 até o 20, Jesus amplia o dever de João. Quando ele diz no versículo 17, acompanhe comigo aí na sua Bíblia: quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita,
e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas, são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as igrejas. João experimenta aqui uma teofania. Teofania é uma manifestação do próprio Deus. Ele se manifesta e João se deslumbra com isso. A reação humana diante da presença divina é de temor e adoração. Ninguém permanece da mesma forma quando entra na presença do Senhor. E o texto diz que ele viu e caiu aos pés como se morto estivesse, deslumbrado com tamanha beleza. Jesus consola João dizendo: não tenha medo, não se assombre. E então ele se revela como o primeiro e o último, o alfa e o ômega, que nós vimos na semana passada, como aquele que vive e como aquele que venceu a morte. O título primeiro e último é tirado de Isaías 41, tanto no capítulo 41, versículo 4, como 44, 6 e 48, 12. Títulos usados para o próprio Deus. Não se engane, Jesus é Deus. Isso afirma que Jesus é o próprio Yahvé. Cristo também declara que possui as chaves da morte e do Hades, mostrando que ele venceu a morte e domina todas as forças cósmicas que existem. Quando ele diz agora no versículo 19, escreve, pois, as coisas que viste, Cristo ordena que João registre a revelação, segundo o que se depreende do texto, o que nós aprendemos com o texto. Essa ordem apresenta uma perspectiva escatológica, indicando que Deus governa passado, Deus governa presente e Deus governa futuro. Não existe nada que fuja do controle do Senhor. A pergunta que eu fiz quinta-feira aqui na reunião de doutrina: por que é que nós tememos tanto? Por que é que nós temos tanto medo do futuro? Por que é que nós temos tanto medo do dia de hoje ainda? Somos tomados tantas vezes por ansiedade, por dúvida. Precisamos pensar mais em textos como esse, que nos lembram que o Senhor é que é o soberano. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem está administrando todas as coisas, e não o mal, e não muito menos o diabo. No versículo 20 está dito: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Jesus explica o significado da visão. Ele mesmo esclarece. Os candelabros representam a igreja, as igrejas, como eu disse a vocês. As estrelas representam os anjos das igrejas. Esses anjos são provavelmente anjos designados por Deus para supervisionar as igrejas. Há quem entenda aqui que esses anjos poderiam ser os pastores das igrejas, mas é possível também que seja um ser literalmente celestial, designado pelo Senhor para cuidar das igrejas. Vocês já pensaram o que é ter anjo à disposição da igreja? Você já pensou o que é saber que o Senhor dá ordem aos anjos dele para nos guardar, para nos livrar do mal, para nos proteger, para não deixar que aconteça nada com a gente que o Senhor não tenha decidido antes que deva acontecer? Era para ser outro motivo de descanso para as nossas almas. Era para ser outro motivo de ânimo para as nossas almas e não de ansiedade. Essa revelação mostra que a vida da igreja na terra está completamente conectada à realidade celestial. Nós não somos simplesmente um povo que se reúne num prédio. Nós não somos simplesmente um povo, uma comunidade pequena de uma cidade chamada Rio Tinto. Mas nós somos parte do povo de Deus e que recebe proteção, cuidado, zelo da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Cristo governa tanto anjos quanto igrejas. O Senhor está sobre todos eles, sobre todos nós. Essa é a realidade que o texto nos ensina. A Bíblia diz em Isaías 44, 6, que eu mencionei: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Além de mim não há Deus. Em Marcos 3, 27 está dito: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo.
O Senhor fez isso quando morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. O valente, que é o diabo, está amarrado. E como disse Lutero, ele é um pobre diabo de Deus amarrado numa coleira, um cachorro que Deus controla de forma perfeita. Em 1 Pedro 1,5 está dito que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O homem teme as forças espirituais. Nós tememos a morte. Quantos de nós querem ir para o céu, mas não querem morrer? Nós temos que morrer e não precisamos temer a morte. Os homens aí fora temem as forças espirituais e temem essa morte, mas é Cristo que possui as chaves da morte e do Hades. Os cristãos podem pensar que sua luta é apenas terrena. Às vezes a gente acha, não é verdade? Às vezes a gente olha para as lutas que vive dentro da igreja e na nossa vida pessoal, e a gente acha que literalmente é só a gente lutando. Acha que Deus está fazendo outra coisa, que está ocupado com tantas coisas que Ele tem para fazer, e de fato nós pensamos que Ele não está cuidando de nós o tempo inteiro. Mas o que o texto revela é que, mesmo quando nós pensamos que a nossa luta é apenas terrena, o céu inteiro está envolvido na vida da igreja. Isso é muito consolador. Isso é muito animador. Isso é muito esperançoso. Você saber que o Senhor está cuidando, literalmente cuidando, detalhadamente de tudo relacionado à sua igreja. Muitos podem pensar que a história está fora do controle de Deus. Muitos podem pensar que Deus perdeu a mão, ou que Deus está dormindo, ou que Deus esqueceu da sua igreja, esqueceu do seu povo, mas essa não é a verdade que a Bíblia mostra para cada um de nós. Pelo contrário, a Bíblia mostra um Cristo que governa passado, presente e que governa futuro. E não há em nós, não há nas nossas vidas, nenhum único motivo para a ansiedade, para a dúvida, para o medo, porque o Senhor tem perfeitamente em suas poderosas mãos o controle de todas as coisas que estão acontecendo e daquilo que está deixando de acontecer. Nós não precisamos ansiar, nós não precisamos nos desesperar, nós não precisamos ficar com medo de absolutamente nada, porque há um Deus no céu cuidando, que quando olha para essa terra, Ele não vê nada de mais precioso do que o seu próprio povo. É por isso que eu vivo assombrado com o amor de Deus. Mesmo sendo nós pecadores, mesmo sendo nós limitados, mesmo a gente achando que Ele não está cuidando da gente e achando que Ele esqueceu de nós, muitas vezes, o Senhor continua cuidando. Ele continua derramando graça. Ele continua derramando misericórdia, mesmo a gente sequer confiando nele, como Ele é digno de receber a nossa confiança. Nos últimos anos, o mundo acompanhou diversas crises globais. Os mais próximos da minha idade aqui, ou com mais idade do que eu, vão lembrar do quanto o mundo entrou em pânico quando disseram para a gente que a camada de ozônio estava acabando e que o mundo iria queimar como uma panela fechada no fogo, porque a camada de ozônio estava acabando e tudo isso iria fazer com que nós morrêssemos. A gente ouve, ao longo da nossa vida, histórias sobre pandemias, histórias sobre guerras internacionais, crises políticas, crises econômicas. Todos fizeram muitas perguntas sobre quem realmente estava controlando a história. E aí aparece um poderoso de um país grande, talvez os Estados Unidos, ou na época a Rússia, e se apresentando e querendo se apresentar como aquele que decidia se haveria guerra ou não, como aquele que decidia quando a guerra terminaria, como aquele que manda e tem poder para fazer tudo. Nos noticiários que a gente assiste, que eu até recomendo que você não assista muito, se informe, mas não se informe tanto, porque só rende notícia ruim, só notícia ruim é que vende, e aí quando você assiste muito isso, a tendência é que a gente fique muito pessimista. Mas os noticiários frequentemente mostram esses líderes mundiais se arvorando como sendo aqueles que controlam os eventos globais. Mas a realidade que a Bíblia revela é que nenhum poder humano é capaz de
dominar plenamente o curso da história. Ninguém é capaz. Apocalipse 1, então, nos lembra que por trás de todos os acontecimentos da história humana existe um trono maior. O maior dos reis, o mais glorioso dos reis humanos. Ele é amplamente superado pelo Rei da Glória. O Cristo glorificado que João viu é aquele que governa as igrejas, que domina sobre a morte e possui a autoridade sobre esse mundo. A história, atente a isso, a história não está nas mãos de governantes humanos. Nós não dependemos de quem vai ser eleito na próxima eleição presidencial. Nós não dependemos de quem vai ser eleito no próximo governo do Estado. Nós não dependemos do prefeito da cidade, quem quer que seja ele. Mas nós dependemos do Cristo glorificado, porque todo o poder está nas mãos dele. O que Apocalipse, nesse capítulo 1, nos versículos 12 a 20, revela são 3 verdades fundamentais. A primeira delas, Cristo está no meio da sua igreja, nós não estamos sozinhos. Cristo está no meio da igreja, ele a vê, guarda e governa a igreja. Em segundo lugar, Cristo é o Senhor glorificado. Cristo é o próprio Yahvé, revelado em poder, glória e em julgamento. Terceiro, Cristo venceu a morte e possui a autoridade sobre toda a história que passa diante dos nossos olhos. Por isso é que a igreja não vive com medo. Por isso é que a igreja não pode viver com medo. A igreja vive com esperança. A igreja vive cheia de esperança de voltar para os braços do Pai. Porque o Cristo que João viu, é o mesmo Cristo que governa hoje. Como é bom saber disso. Esse Cristo visto por João é o Cristo que está no meio desta igreja aqui hoje. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da história. É Ele o Senhor de todas as coisas. E aqueles que pertencem a Ele estão seguros sob o poder do Senhor. A quem temeremos? Se Ele é por nós. Se Ele é por nós, ninguém poderá nos resistir. Amado Senhor das nossas vidas, como é doce a Tua palavra, Pai. Como é consolador saber disso tudo. Como é maravilhoso saber que nós não somos o povo esquecido, que nós não somos um povo relegado, mas que nós somos o Teu povo santo, que o Senhor voltará para buscar. Tanta gente ficará surpresa, Senhor, tendo convicção de que nós não éramos nada, que nós não valíamos nada, e o Senhor vai mostrar para o mundo inteiro que para Ti nós sempre fomos preciosos, não por nós mesmos, mas por causa do sangue do Teu Filho amado que foi derramado sobre nós. O Senhor nos considera aquilo que o Senhor tem de mais precioso. Obrigado por tamanha graça, obrigado por tamanho favor. Nós não merecemos esse tratamento, nós não somos dignos de nada, mas o Senhor nos ama e deseja que a igreja entenda isso. Nos faz candeeiros, nos faz candelabros, acende essa chama novamente dentro de nós e fica conosco, porque nós queremos Te mostrar ao mundo. Nós não temos ouro nem prata, Senhor, para o mundo, mas o que temos é o Senhor, e isso nós iremos entregar. É assim que nós choramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.